boa noite, tá no ar o Amigo Pet e hoje a gente vai falar sobre um tema super bacana e você é nosso convidado para participar, viu? Nós vamos falar sobre câncer em pets. Você sabe tudo sobre esse assunto? Hoje é a oportunidade perfeita para você se inteirar sobre como fazer a prevenção, sobre como fazer o tratamento e entender por que isso ocorre nos pets. Mas quem vai explicar tudinho pra gente é a médica veterinária Andréa Savioli. Andréa, bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos vocês, boa noite, Fran. Mais uma vez, muito bom estar aqui. Pra gente é um prazer receber você aqui, Andréa. Obrigada. E claro, receber também a PUC, né? A PUC e a Belinha, que sempre estão com a gente, dando aquela força na hora do ao vivo, né, meninas? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é o câncer, né? Porque muitas vezes a gente não sabe identificar que isso está acontecendo com o nosso pet, com o nosso animalzinho de estimação há tempo, né? Então, Andréa, o que é o câncer nos animais? Então, quando nós falamos câncer, nós estamos falando, na verdade, de uma formação de um volume de tecido, né? Que vem de um crescimento desordenado, desenfreado e muito agressivo de uma determinada célula, tá? E a palavra câncer, ela vai englobar aí um conjunto de mais de 100 doenças relacionadas a essa formação desse volume de tecido, que na verdade a gente chama esse volume de tecido de tumor. Por isso que vem o tumor, né? O tumor é um volume que cresce. E dependendo da origem da célula que começa a se multiplicar dessa maneira desordenada e agressiva, nós temos as denominações dos tumores. Então, se essa célula se origina de um tecido epitelial, por exemplo, pele ou mucosa, o primeiro nome desse tumor vai ser carcinoma. Se se origina de um tecido que a gente chama de tecido conjuntivo, ou seja, se a origem da célula vem de um músculo, vem do osso, vem de uma cartilagem, aí o primeiro nome vai ser sarcoma. Então, assim, a gente vai definindo que tipo de doença, quando a gente fala a palavra câncer, nós estamos especificamente falando. E também nós vamos ter aí uma variação dentro desse grupo de doenças, né? Que denominamos como câncer, que vai depender do grau de invasibilidade, né? O quanto essa célula ela é invasiva para os tecidos, não só o tecido original, mas também os outros tecidos e órgãos, né? E o quão rápido ela se multiplica. Então, quão rápido cresce esse volume de tecido que nós estamos falando. Como que a gente pode contribuir para desenvolver essa doença terrível neles? Então, estávamos aqui falando que existe uma predisposição genética, né, que dá uma chance de ser desenvolvido um tumor e não necessariamente isso vai acontecer. Então, existem coisas que podem startar essa célula que está programada geneticamente a começar essa multiplicação desenfreada. E se a gente evita essas coisas, a gente pode sim estar evitando que apareça o tumor ou deixando o aparecimento, se for inevitável, mais para o finalzinho da vida mesmo, né? Então, a gente prolonga a fase do animal sem esse aparecimento que é tão negativo para a vida dele. O que são essas coisas? Algumas a gente tem controle, algumas a gente não tem controle porque estão associadas ao que a gente chama de vida moderna, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem a questão da poluição, substâncias tóxicas que a gente é exposto, os nossos pets são expostos também, né? Então, todas essas coisas químicas, nocivas, né? Elas podem ser cancerígenas, como nós bem sabemos. Certo. O que a gente pode fazer para contribuir, né? Para a gente não ter esse desenvolvimento, essa célula começar aí a se desenvolver? É a vida saudável, a vida mais saudável que a gente puder dar para os nossos pets. Então, a primeira coisa é mais ampla, é a alimentação. Existe hoje já muito bem estabelecido, tanto para nós seres humanos
quanto para eles que alguns alimentos, algumas substâncias que a gente chama de coisas nutritivas, que são nutrientes efetivamente, né? Quando consumidos em maior quantidade, eles têm um papel anticancerígeno, tá? E coisas que, quando consumidas e consumidas com frequência, também podem ser cancerígenas. Então, a alimentação é muito importante. Como que a gente vai alimentar os nossos pets seguindo esse critério? Dando coisas efetivamente nutritivas para eles, né? Então, dando o alimento que é feito para eles, a escolha do proprietário, não tem problema, tem várias opções no mercado. E evitando de dar aquilo que nós temos na nossa alimentação, que são as nossas guloseimas e que às vezes a gente quer dar para eles. Então, doces de maneira geral, coisas embutidas, né? Chocolate. Então, o que é natural? É natural você dar fontes de alimentos saudáveis, né? Então, eles já vão ter, se eles têm um alimento próprio para eles, eles já vão ter uma alimentação equilibrada. Se eu quero dar um petisquinho, alguma coisa, eu vou buscar algo que também seja próprio para o cão, seja próprio para o gato, né? Se eu quero dar frutas, eu vou buscar quais frutas são boas para eles, quais não são, mas as frutas são sim bem-vindas. Ai, que alívio que você me deu agora, André, porque, gente, vou contar. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho alguma coisa para falar da Polar, da Leona e da Magali, né? Eu tenho hoje também. Eu já tava aqui, meu Deus, eu dou fruta, elas amam legumes, será que eu posso, né? Porque dizem que os cachorros não conseguem digerir alguns alimentos igual nós, né? Sim, tem, dentro disso que a gente fala de frutas, tem algumas que não são recomendadas, podem fazer mal, mas isso é muito fácil da gente buscar, da gente pesquisar. Sim. Quais que são bacanas, quais não são. E aí, a gente achando as frutas bacanas, não dando demais, né? Porque até a gente se comer demais vai dar uma engordadinha, porque fruta também tem... maçã e gostam de comer cenoura. Cenoura é super bom. Cenoura é super bom. Tem outros legumes também que a gente pode dar para eles, assim, como um agrado, como um mimo, né? Sim. Que eles amam. Então, é só dar uma pesquisadinha e ver dentro dos legumes, dentro das frutas, o que a gente pode oferecer para eles, além da alimentação que seja própria para eles. Agora, essas coisas como doce, chocolate, os embutidos, realmente não é evitar. Legal. Não então, vale. A alimentação é o primeiro passo. Excelente, André. E eu quero saber, você, de onde você está assistindo a nossa transmissão? Deixa um recadinho pra gente aí nos comentários, com seu nome e sua cidade, para eu te mandar um abraço, pode ser? Não esquece de compartilhar essa publicação para que ela chegue a mais e mais pessoas. Informação nunca é demais, né? Então, compartilha a publicação, deixa o seu comentário aí, interaja com a gente nessa transmissão, porque o tema é super importante. A gente está vivendo agora o momento de Outubro Rosa, né? Daqui a pouco vem o Novembro Azul, e a gente também tem que falar sobre o câncer em pets. É importante a gente cuidar do bem-estar, da saúde, né? Dessas coisinhas fofurentas, não é isso, Puc? Bom, então a gente falou aqui sobre as causas, né? E agora eu queria saber também que sintomas que os animais podem manifestar, que a gente pode desconfiar que ali tem um câncer. Então, os sintomas dos tumores, eles estão relacionados ao crescimento deles, desse volume que a gente está falando tecidual, nos determinados órgãos e tecidos onde eles estão, tá? Então, esse crescimento, ele vai criar um volume que não deveria estar ali e ele começa a prejudicar o funcionamento daquele órgão que está envolvido, né? E ele começa a causar muitas vezes sintomas relacionados a isso. E aí, isso falando dos tumores que não são aparentes, né? Não é aquele volume que está na pele ou que está em algum lugar que a gente consegue palpar, sentir ou até mesmo ver, né? Então, esses tumores que ficam mais internamente, que podem acometer os órgãos, vários tipos de órgão, eles vão ter sintomas relacionados ao mau funcionamento do órgão aonde o tumor se instala. E aí podem ser muitos variados sintomas e, infelizmente, para esses casos de tumores que não são aparentes, normalmente a gente detecta alguma coisa quando esse tumor já tem um volume significativo,
de acordo com o órgão que ele tá. A gente tem órgãos que são menores, então um pouquinho mais de volume que esse tumor tem ali, ele já vai prejudicar o funcionamento do órgão e podem ser variados esses sintomas, tá? Dor, né? Quando que o tumor ele vai causar dor? Quando ele está associado, quando esse aumento de volume está associado a um local que tem muita inervação, ou seja, é um local onde chegam muitos estímulos nervosos e a gente tem todos os nossos receptores, né, os receptores de dor, ou quando ele está realmente comprimindo por esse aumento de volume nervos. Então ele vai causar dor. Por isso que às vezes o animal tem vários tumores espalhados pelo corpo e nunca manifestou um sintoma de dor ou nunca nada muito aparente, né? Porque é realmente muito relativo à questão dos sintomas. Andréia, é uma curiosidade minha, assim, né? Tem um tipo de câncer mais comum em fêmeas e um mais comum em machos? Tem. Inclusive, esses estão entre os mais comuns dos mais comuns, que eu vou falar, que é o tumor de mama nas cadelas. Sim. E o tumor de próstata nos machos. Olha, assim como nos homens e nas mulheres. Isso. São, na verdade, os tumores mais comuns. Além do tumor de pele também, né? Olha só. Então, assim, para PETs, os mais comuns são os de pele e os de mama e os de próstata. E como diagnosticar, Andréia? Tem que ter uma frequência legal ali no veterinário, né? Sim, claro. A gente está falando, na verdade, assim, de cuidar da saúde como um todo durante a vida toda dos pets, Sim. né? Consultas no médico veterinário são importantes. Então, o veterinário tem que acompanhar a vida dos nossos animais, né? Os nossos cuidados básicos, alimentação e etc., vida saudável, tá? E no caso desses tumores que a gente está falando, como que é o diagnóstico, né? O diagnóstico feito pelo veterinário em si. Havendo uma suspeita, vamos supor que seja um tumor num tecido que eu estou conseguindo ver, né? Cheguei lá, visualizei, a gente vai falar inclusive de um método de diagnóstico que também é uma maneira de você acompanhar e até prevenir que esse tumor se agrave, que é bem simplesinho, né? Tá muito relacionado com a nossa prevenção. Se a gente está vendo, a gente vai levar ao veterinário, ele vai fazer um exame físico e vai coletar uma amostra desse tecido. Tá. Essa amostra de tecido, ela vai para exames de célula, para identificar que célula é essa que está lá, tá? São exames relacionados à histologia, à citologia, então vai ser analisado o tecido e a célula dessa amostrinha que foi coletada. E aí já vem um diagnóstico. Aí a gente sabendo que tipo de tumor que qual que é a célula originada, etc., a gente consegue progredir para entender como é que é o grau de malignidade desse tumor, Tá. que está relacionado com o quê? Quão rápido ele vai crescer e o quanto ele tem de potencial de invadir, não só o tecido onde ele já está, como outros tecidos. E a gente vai também para os diagnósticos que a gente chama de diagnósticos de imagem, porque nós temos sempre que verificar se esse tumor ele está só ali onde nós estamos vendo ou se já tem as metástases. Então, é uma série de exames que o veterinário vai solicitar para fazer o diagnóstico em geral, né? Para a gente entender a origem, que tipo de tumor que é esse. De maneira geral, é isso. Muito bem. E aí, a gente tendo um diagnóstico, vem a parte do tratamento, né? Exato. Como é que se dá o tratamento do câncer em pets? Então, o tratamento, ele vai passar pela retirada cirúrgica desse tumor. Sempre é feita com uma margem de segurança, tá? Ou seja, a gente nunca tira só o volume que corresponde realmente ao tumor. Nós temos que tirar tecido em volta. Essa margem de segurança, o quanto de tecido, né? 2 centímetros, 3 centímetros. Então, o quanto a mais eu tenho que tirar vai depender de uma classificação que a gente dá para esse tumor, né? Que nós vamos saber através daqueles exames que eu falei que estão dentro do diagnóstico. Então, dependendo do tipo de tumor, do grau de agressividade dele para invadir, a gente aumenta a margem de segurança ou não precisa ser tão ampla assim.
Alguns tumores estão localizados em locais que não dá para a gente tirar via cirurgia. Tá? Aí fica mais complicado. Além da cirurgia, os tumores eles podem também necessitar de uma complementação de tratamento, que é a quimioterapia e a radioterapia. Né? A quimioterapia, aí a gente conta com uma série de drogas, podem ser associadas ou não, e a avaliação do que eu vou fazer, né, no caso de um tumor, ela é algo bem criterioso. E hoje isso é um assunto tão importante, tão presente na vida dos pets, que nós temos dentro da nossa classe os veterinários especialistas. Então hoje nós temos veterinários oncologistas e tivemos recentemente um fórum de discussão. Olha que legal. Que reuniu os principais oncologistas do Brasil, veterinários oncologistas do Brasil estavam reunidos discutindo, né, sobre as práticas, sobre as melhores práticas para criar, na verdade, uma padronização ou um guia para que todos os veterinários possam seguir as melhores práticas de tratamento. Olha que bacana isso, né, Andréia? É fundamental. É fundamental e, assim, é bacana também a gente ver que os recursos, eles existem, eles estão sendo aprimorados e a gente está entendendo cada vez mais como funciona e quais são as necessidades dos pets dentro desse assunto chamado câncer, que não deveria existir na vida deles, mas infelizmente existe. Existe, né? Mas deveria existir na vida de ninguém, né, Andréia? E olha, é uma coisa, assim, complicada, né? Porque você passa a sua vida ali junto com o pet, tá ali todos os dias, quando você chega ele faz uma festa danada, não sei o seu, mas as minhas em casa ficam alvoroçadas, né? E aí você descobre que tem uma doença como essa, assim. É importante nesse momento dar o dobro da atenção, o dobro do carinho, seguir todas as recomendações que a Andréia deu aqui sobre os cuidados, né? E a questão da prevenção. Vamos bater mais um pouquinho nessa tecla da prevenção, né, Andréia? Que eu acho que é o melhor remédio, o melhor tratamento. Exato. Alguns a gente não consegue, assim, ser tão impactantes na prevenção, né? Mas existem alguns tipos de tumor que a gente consegue. E são os mais comuns. Então isso é bacana, né? Vamos aproveitar isso e vamos realmente fazer as nossas prevenções. O tumor de pele, prevenção é a mesma que em ser humano. Então a gente tem algumas raças que tem a pelagem branca. Toda vez que a gente tem a pelagem branca, essa pele ela vai ser aquela pele rosadinha. Né? E aí essa pele ela tá bem menos protegida em termos de melanina e assim como as pessoas muito branquinhas também, esses pets eles não vão poder ser muito expostos ao sol, ser expostos ao sol nos horários de sol de maior raios cancerígenos, né? Que a gente já sabe quais são. Então se vai passear com pet, passeia no início da manhã. Até umas 10 horas, ali tá ótimo. No máximo 10 horas. Ou finalzinho da tarde, né? Cuidado para as pessoas que moram em regiões, cuidado redobrado para quem mora em região que tem muita insolação, né? Então essas nossas praias maravilhosas aí pelo Brasil todo. O Nordeste maravilhoso, né? Amanhece às 4 horas da manhã, sol vai se pôr lá. Então, assim, mais cuidado para esses pets. Filtro solar para eles também tem, né? Existe, olha que bacana. Olha que massa, muito bom. Existe filtro solar para os pets. Onde a gente vai aplicar filtro solar? Nas áreas onde tem menos pelo cobrindo a pelagem. Tá. E principalmente nesses animais que têm a pelagem branquinha. Então, área de focinho, redor dos olhos, orelhas, né? Dá uma olhadinha nisso. E sempre cuidar para a exposição solar. Outra coisa que é importante no caso do tumor de mama é a castração das cadelas, tá? E nós, assim, notícia recente, fresquíssima desse fórum de discussão que esses especialistas estiveram reunidos, né? Durante muito tempo houve um conhecimento errado de que a cadela ela tinha que ter, para evitar o câncer, ela tinha que ter a primeira cria.
É verdade, eu lembro disso. Você lembra disso? Fui influenciada, inclusive, por essa informação. Isso é um dos mitos, que graças a Deus, assim, por essas campanhas que a gente está tendo de Outubro Rosa, isso está sendo mais falado, mais discutido, né? As pessoas já estão começando a entender que isso é um mito. Tá. Então não precisa ter a primeira cria, não, tá? O que hoje a gente está entendendo um pouquinho melhor é quando castrar. Tá. Então, antes nós tínhamos o conhecimento de que quanto mais cedo castrar, melhor é. E isso continua valendo. Realmente, se você castra antes até do primeiro cio, você tem, segundo os dados que nós temos até hoje de acompanhamento, você diminui muito a incidência de tumor de mama. Tá. Só que você começa a ter outros comprometimentos, né? Porque você priva toda a parte hormonal desde antes dela chegar na cadela. Então, quais são esses comprometimentos? Algumas coisas relacionadas a crescimento, distúrbios de crescimento e aparecimento de outros tipos de tumor. Então, o que ficou definido, qual é a notícia fresquinha, né, desse fórum de discussão dos especialistas? O que ficou definido é que o ideal é castrar entre o primeiro e o segundo cio. Então, hoje é entendido que esse é o melhor momento para se castrar, para um equilíbrio entre a gente evitar o tumor de mama e a gente não desencadear outros tipos de problema na cadela. Vale também para os machos, quando a gente fala de castração, para os machos segue a mesma regra por conta da próstata? Pode também ser castrados os machos, não tem ainda o entendimento de quando seria melhor, mas a castração também é um método de evitar o tumor de próstata. Muito bem, Andréia. Eu quero agradecer você pela sua participação, pelo seu tempo que você tira para vir aqui com a gente, para levar conhecimento, né, gente? A vida dos nossos pets tem também a prioridade, né, na nossa vida. Então, precisamos cuidar sempre do bem-estar deles, para que eles se sintam protegidos, amados, porque a recompensa de tê-los com a gente é muito grande, né? Muito Como grande. não amar essas coisas fofinhas? Olha só, demais, a PUC fica, né, aqui o tempo todo pedindo carinho, querendo atenção, mas olha, porque a gente está trabalhando aqui, já estamos acabando, viu? E daí a gente pode passear, o que você acha? Tá um bom horário para passear agora, né? Tá calor? Tá. E eu vou aproveitar essa posição que você tá e a sua mãozinha aí, porque esse é o momento, quando você estiver assim com o seu pet, de fazer a investigação das mamas da sua cadelinha. Boa! Tá? A palpação das mamas, assim como a nossa autopalpação, é a melhor forma de você identificar qualquer carocinho, qualquer aumento de volume estranho, né? E já procurar seu médico veterinário. Viu? Ó, já aprendi mais uma aqui, por acaso. Muito bom, Andréia. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigada, Fran, obrigada. Obrigada a todos vocês. E assim a gente encerra essa transmissão aqui no Bite Amigo Pet, mas ó, não esqueça de compartilhar essa publicação para que todo esse conteúdo que a gente trouxe aqui hoje chegue para mais pessoas e mais pessoas possam cuidar aí do bem-estar, da saúde do seu animalzinho de companhia. Tchau, gente, até a próxima!